Você já parou para pensar sobre quanto dinheiro tem o homem mais rico do mundo? Que no atual momento é o Jeff Bezos, com uma fortuna avaliada em mais de 180 bilhões de dólares. Você entende a dimensão disso? Sabe o que você faria com todo esse dinheiro? É até difícil de imaginar, né? Pois é. E se eu te disser que todo esse dinheiro provavelmente não chega nem a 1% da maior fortuna já vista na história? Hoje no Mundo Curioso, você vai descobrir quem foi o dono da maior riqueza da história do mundo. Então se inscreve no canal, deixe um like para avaliar o nosso conteúdo e ative o sininho para receber novas notificações. Nos dias de hoje, infelizmente a África é vista como um continente muito pobre, cheio de miséria por conta da quantidade de países muito carentes assolados pela fome e pobreza extrema. No entanto, em 1312, no século XIV, o Império de Mali, que tinha 1,2 milhão de quilômetros de extensão e abrangia o que hoje são o atual território de Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné, Níger, Nigéria, Chad e Mauritânia, na costa oeste da África, recebia um novo imperador, o Musa Kita, que em seguida foi nomeado Mansa Musa, que significa Rei Musa. O Mali era um dos maiores impérios da África Ocidental, como deu para perceber. Foi fundado pelo Sundiata Keita, líder do povo Malinke entre 1235 e 1255. Mali era dividido em várias províncias, cada uma com seu respectivo governante, sendo que Mansa é o maior deles. É o que dá todas as ordens, o pai de todos os súditos. Ele foi o responsável por expandir a economia do império de maneira inestimável, incalculável, estratosférica, incomensurável. Vocês já entenderam. Ele assumiu o trono depois que o Abacara II foi fazer uma viagem até o Atlântico e nunca mais retornou de lá. Então quando Musa assumiu, Mali já era grande em extensão territorial e já era bem desenvolvido em muitos aspectos econômicos. A contribuição do Musa foi muito forte para o império no sentido de articulação com outros países e também muito na parte de infraestrutura. O império vendia muito sal e ouro para regiões do Oriente Médio, da Europa e da própria África. Mas quando eu falo ouro, eu estou falando de muito ouro, uma quantidade exorbitante de ouro. E esse é o motivo da fortuna de Mansa Musa. O fato de que em Mali o ouro saltava das rachaduras do solo árido. Brincadeira, isso não acontecia, eu acho. Mas imagine um lugar com mais de 1 milhão de quilômetros cheio de minas lotadas de ouro. Esse era o Império de Mali. Era tanto ouro que em 2015 o historiador Rudolf Ware da Universidade de Michigan disse à revista Money as seguintes palavras: imagine a maior quantidade de ouro que um ser humano possa ter e dobre esse valor. Aparentemente, o rei Musa poderia comprar uma grande parcela do planeta se quisesse. Porém, mesmo com toda essa riqueza, Musa não era muito famoso, o seu nome não reverberava pelos cantos da terra. Mas logo o rei Musa fez questão de mudar isso. Aparentemente, ele queria se tornar uma lenda. Então, em 1324, Musa organizou uma peregrinação até a América, uma enorme caravana que percorreu por aproximadamente 6,4 mil quilômetros até a cidade de Meca, na Arábia Saudita. Eles eram muçulmanos, então era um lugar sagrado para eles. Mas a viagem não foi só para fim religioso. Também serviu para criar uma relação melhor entre outros governos. E como ele estava meio entediado, a fim de aparecer um pouco, ele levou com ele nessa viagem cerca de 60 mil homens, soldados, civis, escravos, músicos, seus serviçais e tudo mais. E a ostentação era tanta que à frente da carruagem de Musa haviam 500 escravos, cada um carregando um cajado de ouro puro. E além disso, centenas de camelos que carregavam muito e muito pó de ouro. Você pode estar se perguntando agora do porquê carregar tanto ouro em uma caravana tão gigante que mexeria com o ego de Xerxes. E essa pergunta possivelmente será respondida agora. Pois no caminhar da carruagem, ou das carruagens, o rei Musa com seus 60 mil homens e centenas de camelos passava pelas cidades a caminho de Meca distribuindo 20 mil moedas de ouro como meras esmolas. E como se não bastasse, resolveu fazer uma paradinha na cidade do Cairo, capital do Egito, e sentiu de fazer uma pequena doação, de valor simbólico. Simbólico para ele, porque o Musa doou tanto dinheiro que o Cairo entrou em uma crise de inflação tão grande que levou mais de uma década para se recuperar. O Musa ajudou tanto que atrapalhou um pouquinho. Mas pelo menos ficou conhecido por muitos cantos do mundo depois dessas viagens. Pois ele viajou durante um ano e por onde passava, ele doava muito ouro, ajudava com investimento em estruturas na cidade e também construiu algumas mesquitas no meio do caminho. Provavelmente o que motivou essa ação tão caridosa
não foi só a vontade de aparecer, a religiosidade ou a articulação governamental. A principal motivação para tudo isso provavelmente foi a necessidade de se livrar de seus pecados. Ele cometeu pecados dos quais ele se arrependeu amargamente e passou a ter esses atos de caridade como forma de se redimir. Mas qual pecado? Bom, é possível que Musa tenha matado a sua própria mãe, e isso fez com que ele quisesse se tornar uma pessoa diferente a partir dali. Então, o rei Musa construiu muitas escolas, bibliotecas, museus e mesquitas. Mas afinal, em quanto mais ou menos é estimada a fortuna do Mansa Musa? Essa pergunta nem os historiadores e economistas são capazes de responder, mesmo após muitos anos de estudos tentando descobrir. Mas para tentar chegar em algum número aproximado, nós podemos comparar com outras personalidades que também ocupam esse ranking histórico de riqueza. Como um dos imperadores de Roma, o Augusto César, que tinha uma fortuna estimada em 4,5 trilhões de dólares. E também o rei Salomão, que inclusive é descrito na Bíblia como o homem mais rico do mundo, que tinha uma fortuna de aproximadamente 3 trilhões de dólares. A riqueza do Mansa Musa é ainda muito superior à dos dois reis citados. Então, podemos dizer que ele possuía aproximadamente 5 trilhões de dólares, ou muito mais. Isso significa que ele poderia distribuir no mínimo 625 dólares para cada pessoa do mundo hoje. É muita grana mesmo. Seu objetivo de se tornar conhecido foi tão bem sucedido que em 1375 ele foi ilustrado no Atlas Catalão, se tornando uma das maiores referências do Império Medieval. Mansa Musa acabou falecendo no ano de 1337, com seus longos, ou não tão longos, 25 anos de império. Para tempo de império é bastante tempo, porém, quando se tem tanto dinheiro, nunca se tem tempo suficiente para usufruir de tudo, né? Devo avisar vocês que, como tudo isso se passou na África no século XIV, é muito difícil encontrar tantas informações sobre e principalmente achar informações concretas. Como, por exemplo, conseguir estimar aproximadamente a fortuna dele, tarefa que nem os historiadores e economistas conseguem cumprir. Por motivo de ser antigo demais e a gente não ter tantos registros escritos sobre ele nesse tempo, principalmente por ser na África. É muito mais fácil encontrar informações mais específicas sobre esses tempos na Europa, pois lá eles tinham muito esse trabalho em registrar tudo em documentos. Histórias como a do rei Mansa foram muito mais passadas de maneira oral, pelos griots, que são mensageiros responsáveis por passar de geração em geração essas informações sobre os reis antigos. Porém, mesmo sem poder estimar precisamente a quantidade da riqueza de Mansa Musa, não há dúvida nenhuma de que ele foi o homem mais rico de toda a história do mundo. E vejam, essa história toda nos deixa uma lição interessante. É possível que Musa tenha movido o mundo para tentar se redimir de algo que se arrependia grandemente, mas não precisaria viver com esse peso na consciência se tivesse pensado bem antes de agir. Então, pensemos melhor antes de tomarmos atitudes, não pensando só racionalmente ou só emocionalmente, mas com os dois em conjunto, porque o segredo é o equilíbrio. Nós ficamos por aqui. Obrigado.